É difícil pensar na Alemanha e não fazer algumas associações mentais automaticamente. Eu, por exemplo, quando pensava na Alemanha, antes de vir para a Alemanha, vinha na minha cabeça algumas coisas tipo cerveja, carro e, sei lá, futebol. Eu diria que são associações muito justas, já que eles gostam de um certo reconhecimento internacional nesses assuntos. E eles sabem disso, mas eles não se gabam. Isso pode gerar debates muito interessantes. Mas tem uma coisa sobre a qual eles são muito exigentes e não duvidam nem por um segundo de que eles são os melhores do mundo. E aí não tem debate. Claro, o assunto não poderia ser outro, a não ser das Brot, mas conhecido no Brasil como o pão. Pão! Pois é, quando se trata de carros, de cerveja ou de futebol, eles reconhecem sim que há qualidade em outros países, que outros países também fazem isso muito bem. Quando você tiver a oportunidade de passear por uma cidade alemã, eu te convido a dar uma olhada nos carros, a dar uma reparada. Além de carros alemães, você vai ver também muitos carros de outros países, tipo franceses, italianos, japoneses, coreanos, tchecos, e por aí vai, americanos também. Quanto à cerveja, eles também bebem bastante cerveja de fora, né? No caso das cervejas tchecas, por exemplo, tipo a Pilsener Urquell ou a Budweiser, que é muito famosa também, que é muito querida por aqui, ou cervejas holandesas, né? Como também brasileiros também gostam muito da cerveja holandesa, tipo a Heineken ou a Amstel, né? Aqui também são muito vendidas. E também não precisa falar de futebol, né? Assim, eles gostam, eles admiram futebol de outros países, né? É muito comum você ver alemães com camisa de times não alemães, né? O PSG, o Chelsea, a Juventus, o Barcelona, o Real Madrid e de outras seleções também. Quer dizer, eles admiram mesmo. Esse aqui, por exemplo, é um grafite feito à época da Copa das Confederações de 2005, que foi uma prévia da Copa da Alemanha de 2006. Eu acho que muitos ainda se lembram desse momento, dessa Copa. Acho que dá para reconhecer ali na foto, né? Ali tá o Little Robson, a dupla Gaúcho e Fofuxo, o Bruxo e o Ronaldo Fenômeno, respectivamente, e o Didico, que foi uma draga no Corinthians, mas ele fez aquele gol lá contra o Atlético Mineiro, então ele tá perdoado. Ah, que saudade desse time. Até que é uma lágrima aqui. Então, eu tirei essa foto em 2017, ali na região de Mitte, em Berlim. Eu acho que esse grafite ainda está por ali. Bem, o que eu quero dizer é o seguinte, é que existe sim da parte do povo alemão uma admiração por coisas de outros países, por mais que eles também sejam bons nesses assuntos. Mas quando se trata especificamente dos pães, aí a porra fica séria e não tem argumento que convença qualquer um deles de que existe ou de que existam pães melhores em outros lugares. Se você já pesquisou um pouquinho sobre a história do pão, você encontrou que a humanidade come um mingau de cereais há mais ou menos 30 mil anos. E há cerca de 22 mil anos, esse mingau de cereal ele passou a ser também assado. Até então, apenas cereais silvestres eram utilizados para consumo ou para fazer essa massa. E aí, há mais ou menos 11 mil anos, o cultivo de cereais foi iniciado. Alguns historiadores defendem que a produção de massas assadas foi determinante para que muitos povos deixassem de ser nômades, já que o preparo dessa antiga forma de pão foi um dos principais motivadores para que se aprimorasse as técnicas de cultivo. Até mais ou menos 6 mil anos atrás, havia apenas o pão achatado. Só então os egípcios inventaram o fermento e passaram a utilizar o forno a lenha para assar os pães, e não somente o sol. Então, a partir desse momento, foi possível fabricar o pão da forma... Pão de forma! Eu falei pão da forma, eu não falei pão de forma. Enfim, a partir desse momento foi possível fazer o pão da forma mais parecida com a qual nós conhecemos o pão hoje, com mais volume e muitas vezes mais macios também. O pão é tão importante que existe até um instituto sediado em Berlim comprometido com esse tema. O Deutsches Brot Institut, ou o Instituto do Pão Alemão, ele é responsável pelo controle de qualidade dos pães da Alemanha e pela otimização dos produtos utilizados na indústria panificadora. Há muitas pesquisas desenvolvidas sobre esse tema, sobre pão.
Muitas delas são apoiadas pelo próprio Instituto, que trata de tornar os resultados acessíveis ao público em geral. Você sabia que para fazer um pão de trigo de 500 gramas, o agricultor precisa colher 5.500 grãos? E que 1 metro quadrado de plantação de trigo rende aproximadamente 16.000 grãos de trigo? O que nos faz concluir, portanto, que cada metro quadrado de trigo plantado rende mais ou menos 1,5 kg de pão? Pois é, o Deutsches Brotinstitut sabia. Além disso, o Instituto também organiza diversos projetos, abre aspas, com o objetivo de examinar e destacar o significado histórico, cultural e nutricional do nosso alimento número 1, fecha aspas. A Sociedade Alemã de Nutrição, a DGE, ou DGE, que é a sigla para Deutsche Gesellschaft für Ernährung, e a Organização Mundial de Saúde, a famosa OMS, destacam a importância do pão na nutrição, sobretudo por conta do seu teor de fibra, de conteúdo de fibra. A fibra alimentar tem um alto valor para a saúde, porque reduz o risco de ataque cardíaco ou câncer coloretal. E o pão é o principal fornecedor de fibras, além de inúmeras vitaminas e minerais na dieta. De acordo com a Sociedade de Pesquisa de Consumo Alemã, a GfK, ou GfK, que é a sigla para Gesellschaft für Konsumforschung, as famílias privadas alemãs compraram cerca de, pasmem, 1,68 milhão de toneladas de pão em 2018. Isso gerou um faturamento de aproximadamente 4,2 bilhões de euros. Em 2018, grosseiramente falando, o consumo per capita de pão na Alemanha foi de mais ou menos 21,5 kg. Considerando as famílias, foi de 42,4 kg. Devido à mudança na sociedade, com a questão de trabalho, muitas comidas rápidas, refeições rápidas são consumidas e muitas delas são baseadas em pão. E aqui eu tenho uma anedota, né? O pão é tão importante aqui que chegam a se referir à cerveja como o pão líquido. Bem, aí eu vou dizer, óbvio que existe um fundamento histórico nessa piada, nessa anedota. Mas ainda que não se conheça a história de nenhum desses produtos, é lógico deduzir que existe uma similaridade entre eles, né? Ambos têm os mesmos ingredientes como base, no caso grãos, água e fermento. E é muito lógico deduzir que o pão antecede a cerveja. Mas de qualquer forma, não há qualquer coisa que deixe a cerveja para trás quando se trata da preferência do povo alemão. Os alemães costumam fazer a refeição noturna relativamente cedo, entre as 17 e 19 horas. E aí eu te aviso, se você eventualmente for convidado por uma família alemã para comer e se deparar apenas com umas fatias de pão, um pouco de queijo e talvez um pouco de salame na mesa, não se desespere, isso é normal. E nesse momento a gente pode deduzir o porquê os alemães chamam a refeição noturna de Abendbrot. O Brot, você já sabe, significa pão, e o Abend significa noite. A tradução literal disso seria o pão da noite, mas o significado popular de Abendbrot é jantar mesmo. O Abendbrot é uma refeição fria. Sim, aqui se diferencia a refeição também pela temperatura. O almoço costuma ser quente, mas o jantar não necessariamente. Abendbrot também é conhecido como Brotzeit ou Vesper, dependendo da região. Então, no fim da tarde ou começo da noite, ao invés de comer aquele arroz com feijão e aquele bife que sobrou do almoço, aqui é comum que se coma fatias de pão, preferencialmente com 8 mm de espessura, com manteiga ou um tipo de pasta que se passa no pão, né, o Aufstrich, uma fatia de alguma Wurst, que é um tipo de salsicha, ou no lugar disso presunto ou salame, e uma fatia de queijo. Algumas pessoas também acrescentam legumes, como pepino ou rabanete fatiado, ou também Gewürzgurken, que é um tipo de picles, ou até tomate e ovos também. E é claro, para acompanhar também existe uma grande variedade de Wurst, e também algumas variedades de queijo. No norte da Alemanha também é comum se comer o Abendbrot com algum peixe local, e no sul é comum também que se tenha como acompanhamento uma Wurstsalat, que é literalmente uma salada de salsicha, que é cortada em listras, também cortada com cebola e é temperada com vinagre branco destilado e óleo. Existe uma variedade de mais ou menos 300 pães na Alemanha. Há pães para todos os gostos, de verdade. Se é possível produzir pão de algum tipo de grão, você vai encontrar esse pão na Alemanha. E aqui vai o top 5 dos pães preferidos dos alemães. Em quinto lugar, estão empatados os pães puros de trigo ou de centeio, com 5,2% do mercado para cada um. Em quarto lugar, os pães integrais, com mais ou menos 10,5% da preferência. Em terceiro lugar, com uma fatia de 15,2% do mercado, estão os pães com grãos e sementes. Logo atrás dos pães tostados, responsáveis por 20,3% do mercado. E em primeiríssimo lugar,
com 32,8% da popularidade. Os pães mistos, misto de farinha de trigo e centeio. Isso é quase 1/3 de todo o consumo de pão da Alemanha, só com esse pão, o pão misto. Então é muito engraçado, porque quando os alemães viajam para outro lugar, vão visitar algum país ou vão viver fora da Alemanha, eles sempre criticam duas coisas. Uma delas é o pão, a outra é o chocolate. No caso do chocolate, ainda tem a Suíça, que aí eles dão um desconto, porque eles também gostam muito do chocolate suíço. Mas quando se trata do pão, eles vão criticar qualquer outro que não seja o alemão. De verdade. Vão criticar a variedade, vão criticar a consistência, vão criticar o sabor, tudo. Esperem por isso. Caso vocês tenham oportunidade, notem. Amigos alemães, amigas alemãs que estão vendo esse vídeo, ich verstehe es. Eu admito sim que vocês têm alguns dos melhores pães do mundo. Pães para todos os gostos e ocasiões. Mas me desculpem, vocês jamais poderão dizer que tem o melhor pão do mundo, já que quem ostenta a honraria de ser o melhor pão do mundo é sim o pão de queijo. Se você gostou desse vídeo, você pode deixar um like, seguir o nosso canal e ativar as notificações. Mas só se você quiser. Rede Multivertex, um pedacinho do mundo em poucos cliques.